Feliz sábado, uma alegria estar com vocês nesta manhã agradável, depois de ter ouvido um louvor também tão bonito, e saber que temos uma jornada pela frente, né? À tarde, só reforçando o convite, às 15 horas, nós teremos aqui um simpósio, o Dr. Vanderlei Dornelles e eu teremos o privilégio de falar um pouquinho mais aqui. Meus temas pediram para que eu comentasse brevemente. Um dos temas será Ellen White e suas contribuições para a ciência. O outro tema será a apostasia ômega. E, se eu não me engano, um dos temas, dos dois que o pastor Dornelles vai abordar aqui, é sobre Armagedon. Temas variados, mas que eu creio que serão de enriquecimento para todos nós, né? Então fica aqui o convite, o reforço, para que vocês estejam conosco às 15 horas. Combinado? Quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 17, verso 17. Texto bem conhecido. São palavras de Jesus registradas pelo discípulo amado. É o capítulo daquela oração sacerdotal. Jesus orou por nós, inclusive, aqui, né? E nesse verso, especialmente, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós, cristãos, em geral, e adventistas de modo específico, cremos exatamente assim, que a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta. Nossa crença fundamental número 1 expressa isso ao dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é infalível, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então nós cremos exatamente nisso. A Bíblia é a verdade absoluta. Eu sei que neste mundo, no mundo em que vivemos, em que o relativismo tem dominado a sociedade, é quase estranho até falar em verdades, né? Apesar de que uma pesquisa recente indicou que no Brasil quase 90% das pessoas se dizem religiosas. Interessante isso. Eu estava ontem relembrando, até procurando alguns documentos, e encontrei numa pasta lá, um baú de antiguidades, uma edição da Folha de São Paulo de 2010, alguma coisa assim. Eu até tive uma participação naquela matéria, porque o assunto foi criacionismo, e naquele ano, isso 13 anos atrás, a pesquisa, a Datafolha, indicava que 59%, vamos arredondar aqui, 60% dos brasileiros diziam acreditar em Deus e em Darwin. Então, é muito relativo você fazer uma pesquisa dizendo que quase 90% das pessoas dizem crer em Deus. Porque qual será esse Deus? Ou que tipo de Deus será esse? E qual será a base dessa fé? Da fé das pessoas, né? Na verdade, eu vejo que estamos em tempos muito mais desafiadores do que há 10, 20 anos atrás. 20 anos atrás, a gente tinha que lidar com heresias como antitrinitarianismo, perfeccionismo e coisas assim. Mas a Bíblia era a base. E então podíamos ter diálogos, ou até debates, né, se fosse o caso, tendo a Bíblia como base. Porque as pessoas criam que ela é o fundamento. Nos tempos aí, na verdade, eu só queria usar algumas telas da apresentação que tem como título, eu esqueci. Não, essa aqui é para tarde, é só um preview. Então vocês viram que à tarde vai ter a apostasia ômega. É um link que eu passei para o pastor Laércio, tem um título bem grande, mas como o título, isso aí. Não é esse o tema, eu só quero aproveitar algumas telas dessa apresentação que eu usei lá na Igreja do Alvorada faz umas 2 ou 3 semanas, tá bem? Mas guarda aí, por favor. Então, como eu dizia, né? Nos tempos do modernismo, com a influência do modernismo ainda, as pessoas criam em verdades absolutas. Eram mais cartesianas, digamos assim. Mas no tempo chamado de pós-modernismo, e alguns já chamam o nosso tempo de pós-cristão, inclusive, haja vista aí a erosão da crença nas verdades absolutas, fica tudo mais complicado. Você tem que dar um passo atrás e restabelecer o fundamento que já existia. E tentar convencer as pessoas de que a Bíblia é sim a verdade absoluta. Por quê? Por esse motivo. Porque não ter um fundamento é uma coisa muito estranha, muito frágil, e não traz esperança. Quando você percebe que você não tem fundamento, não tem uma base sólida. Hoje as bases são movediças, são pantanosas. Isso é muito complicado. Mas, repito, nós somos cristãos de verdade, temos que ser,
queremos ser e é bom ser, e como cristãos de verdade cremos em Cristo. E Cristo, que é o Criador do universo, o Verbo eterno encarnado, o Eu Sou, disse: santifica-os, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas nunca na história vimos tantos ataques sutis à Bíblia Sagrada. No passado, o diabo tentou queimar a Bíblia. Não deu certo. Tentou queimar os tradutores da Bíblia. Também não deu certo. Hoje ainda é o livro mais vendido, mais disseminado pelo mundo, mais estudado. Não deu certo. Deus preservou e vai preservar esse livro até o fim. Claro que é importante nós armazenarmos a palavra aqui. Aí não tem como alguém tirar mesmo da gente, né? Então, aproveite esse tempo para ler, estudar a Bíblia. Todos os dias. Só que ele mudou de estratégia, o inimigo de Deus. Em lugar de perseguir, queimar a Bíblia e os que a pregavam e traduziam, ele passou a tentar agora relativizá-la. Dizer que não é bem assim, tudo inspirado e por aí vai. E ele tem usado críticos de fora e é triste dizer isso, de dentro também. Eu vou só mostrar aqui para vocês alguns desses críticos e o que eles têm dito, alguns influenciadores que, quanto eu saiba, não são doutores em teologia, tampouco especialistas em Bíblia, mas ousam dizer coisas como estas aqui. Isso aí é um vídeo que o meu amigo pastor Eleazar Domini gravou em resposta, né, ao influencer Felipe Neto, que disse que mandou os cristãos para o inferno e chamou a Bíblia de porcaria. Quer dizer, eles podem, né? Discurso de ódio ali tá liberado, né? Desrespeitar os cristãos, desrespeitar o livro sagrado dos cristãos, sendo que a lei ela nos protege do vilipêndio dos símbolos religiosos. Isso é lei. Mas parece que não vale a lei para algumas pessoas neste país, né? Outra, a Anitta disse assim, no Twitter, tenho pavor da expressão temer a Deus. Temer não é medo? Que pena que ela não estudou a lição da escola sabatina, porque explicou direitinho o que é temor, né? Eu vou ter medo de Deus porque Ele é bom? Então eu vou cumprir a Bíblia porque eu tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo caso eu não siga essas regras que estão me falando aqui? Ou eu vou fazer o que eu acredito que seja o caminho do bem e do amor? Ó, pós-modernismo, né? Eu vou fazer o que eu acredito que seja o correto. Eu sou o determinante, né? Sou eu que determino o que é verdade e o que não é. Um ser humano bom comigo e com os outros, aí já não consigo mais nem ler direito. Todo mundo se tratar desse extremismo. Por Deus eu tenho amor e respeito, mesmo que medo eu tenha de coisa ruim, de ódio, preconceito e exclusão. Enfim, deixa essa teóloga para lá. Tem outra aqui. Beyoncé gravou um clipe, não sei se tão recentemente, mas no meio da música tem essa frase ali, eu fiz da Bíblia, perdoe-me, mas está lá, fiz das páginas da Bíblia como um absorvente. Desrespeito, vilipêndio, desprezo para com aqueles que creem nisso. Xuxa rebate Malafaia, condena a Bíblia e sugere reescrevê-la. Aí ela tuitou também, depois algum tempo apagou. Acho que recebeu muita crítica, né? Hipocrisia isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente, sei lá. Está na hora de reescrever a Bíblia e tirar todo o ódio que está claro nessas palavras da Bíblia. Como assim? Eu acho que eu sei até quem ela anda seguindo. Reescrever a Bíblia, né? Quem vai reescrever? Quem é a autoridade acima dos autores inspirados para reescrever e dizer o que deve ser seguido e o que não deve ser seguido, né? E outra, apedrejar, matar. Eu vi um vídeo também do pastor Eleazar recentemente em que ele explica essa questão, né? De fato, tem textos do Antigo Testamento em que adúlteros são apedrejados. Tem uma lista de práticas sexuais que eram punidas com apedrejamento numa teocracia em que Deus era o juiz. Hoje não apedrejamos mais, obviamente, nós estamos numa teocracia. Mas isso quer dizer que aquelas práticas não são mais pecaminosas? Isso quer dizer que o adultério está liberado? Quer dizer que o incesto está liberado? A zoofilia está liberada? Não, obviamente que não. Então eles querem também despecaminalizar, essa palavra nem existe, o pecado, né? Isso é complicado, mas deixa essa teóloga para lá também. No carnaval, a Globo fez a seguinte brincadeira. Eu e minha casa serviremos a Paola Oliveira, rainha perfeita. Essa é uma distorção blasfema de um texto bíblico
em que Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pouco depois a Globo apagou também, mas o print é eterno. O print é eterno. Né? Apagaram porque realmente houve muitas reclamações. Mas eu fico só com esses poucos exemplos aqui, eu acho que basta. Né? É uma pena que eles ignoram o fato de que a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, é o documento antigo mais respaldado por descobertas arqueológicas. É o documento antigo que mais tem confirmações proféticas. Você sabe disso. Ler Daniel, um livro escrito 500 e poucos anos antes de Cristo, é algo para deixar você estarrecido, com a precisão, a exatidão das profecias. E essa é um achado que foi divulgado recentemente, né, por um professor lá da Universidade Hebraica de Jerusalém, um pedaço de um vaso, confirmando mais uma vez a história da rainha de Sabá relacionada com o rei Salomão em Jerusalém. Olha que incrível. As histórias bíblicas aconteceram, os personagens bíblicos existiram. É o livro confiável. E nós cremos ser a palavra de Deus. Ela transforma vidas. Mas o que esses influenciadores estão dizendo? Não, temos que reescrevê-la. Não é bem assim. É discurso de ódio, sendo que eles praticam ódio contra aqueles que creem no livro. Né? E internamente estamos vendo também muitos ataques, o que é mais triste. Né? Os de fora a gente até tenta entender, mas de dentro, no meio cristão, há pessoas que vêm pregando aí um evangelho progressista, semelhante àquele que eu abandonei na minha juventude, porque eu não nasci no lar adventista, eu me converti com 18, 19 anos, e eu era adepto da teologia da libertação, eu era darwinista, marxista, e leitor voraz de Leonardo Boff e outros influenciadores daquele tempo, né, que alguns querem trazer para o cenário atual com esse tremendo cheiro de naftalina. Depois de 30 anos, eu tendo abandonado essas coisas. Então são pregadores que dizem coisas como esta. Temos que atualizar a Bíblia. Ela condena isso, mas não está certo no mundo de hoje. Nós temos que atualizar a Bíblia. Não é você adequar a sua vida à palavra de Deus. Ela condena o seu pecado, você diz, Senhor, me perdoa, me fortalece para obedecer. Não, isso aqui está me ferindo. Eu me sinto mal com essa palavra. Tem que atualizar. Porque eu prefiro viver do jeito que eu estou vivendo. É mais ou menos isso. Isso é muito pós-moderno, porque na pós-modernidade, o mais importante é o leitor, não é o autor. Então eu vou ao texto com as minhas pressuposições, com as minhas opiniões, com as minhas ideias, e eu vou fazer uma releitura do texto à luz do que eu penso. Mas para o leitor honesto, o que importa mais é o que o autor quis dizer. Qual é a ideia do autor? Ainda mais quando é um texto inspirado. Eu quero estudar a Bíblia para entender realmente o que o autor está dizendo e o que Deus quis dizer por meio do autor para que a minha vida seja ajustada àquilo, e não ao contrário. Então nós vemos, me perdoe usar essa expressão, mas eu vejo assim, pseudo-pastores dizendo coisas como essa, temos que atualizar a Bíblia, ou quase que reescrevê-la. Alguns têm dito assim, não importa se Jesus ressuscitou ou não. Gente, eu estou citando coisas que eu li, tá? Não estou imaginando. Por mais estarrecedoras que sejam, né? Não importa se Jesus ressuscitou ou não. O que mais importa são os ensinos dele. Como assim não importa? O apóstolo Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa esperança. Óbvio. Se ele não tem poder para dizer, para cumprir aquilo que ele prometeu, que ressuscitaria no terceiro dia, por que eu vou crer que um dia ele vai me ressuscitar também? O que importa são os ensinamentos, não a ressurreição dele. Outros dizem, temos que usar Jesus como chave hermenêutica. Bonito isso, parece um conceito teológico tão profundo, mas cuidado com essas coisas. Na concepção de Jesus, chave hermenêutica, o que vale é o seguinte, só o que ele disse é que é realmente inspirado. O restante a gente deixa de lado. Ou seja, se Jesus não falou, se Jesus não condenou essa ou aquela prática pecaminosa, então não tem problema. Veja, então pode fumar maconha, né? Você já leu Jesus falando da maconha no Novo Testamento? Veja a incoerência, se bem que para alguns até pode mesmo, né? Alguns ditos cristãos hoje em dia. É por aí que vai a coisa, né? Então, Moisés disse algumas coisas, Paulo disse outras que Jesus não repetiu. Então, não precisamos guardá-las, porque Jesus é a chave hermenêutica. Gente, Jesus é o centro das Escrituras. E a Bíblia é a sua própria chave. As Escrituras são a chave hermenêutica. As Escrituras, como disse Paulo, todas elas são inspiradas por Deus. Então são ideias sutis,
outras nem tanto, mas que têm o único objetivo de anular o poder da palavra de Deus. Curiosamente, já que hoje nós vamos ter um seminário sobre o dom profético, né? Curiosamente, no século XIX, Ellen White já condenava as incursões da chamada alta crítica, que está na base dessas ideias relativistas de hoje. A alta crítica, já naquele tempo, que tentava picotar a Bíblia, escolher partes, criar um cânon dentro do cânon, escolher partes que se consideram inspiradas e deixar de lado outras que são justamente aquelas que geralmente me condenam, que apontam o meu pecado. Aí eu não gosto delas. Isso está me ofendendo. É a geração mimimi, né? Isso está me machucando, me ofendendo. Em vez de mudar, em vez de pedir a Deus poder para vencer, não, isso está me ofendendo, eu não quero saber disso. Que tempo difícil e desafiador, não é verdade? Eu disse a vocês, é mais difícil pregar hoje do que há 20, 30 anos. Quando as pessoas pelo menos tinham convicção de que a tua palavra é a verdade. E continua sendo e vai sempre ser. Para nós, pelo menos assim será. Eu quero contar uma história para vocês. Na verdade, está na Bíblia essa história. Agora vamos para o Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 34. E nós vamos ver lá nos tempos do rei Josias uma tremenda lição para o nosso tempo. Mais uma prova de que a Bíblia ela é sempre atual, por isso não precisa ser atualizada. Ela é eterna. E a história que nós vamos agora analisar aqui é impressionante, porque ela responde a uma série de questões e principalmente a pergunta: como promover o verdadeiro reavivamento, uma volta à palavra, uma volta à verdadeira religião? Está aqui. Pastor Branco, é impressionante como a Bíblia traz alguns sermões prontinhos, né? Não é, pastor Ezequias? A gente está lendo a Bíblia e de repente, olha, o sermão está pronto. Aqui está a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Sermões prontos. Eu sou um apaixonado pelo Reavivados por sua palavra, que é a leitura de um capítulo com meditação, com oração, com calma, todos os dias um capítulo. E já encontrei vários sermões assim, prontos na Bíblia. Este é um deles. Portanto, eu não vou nem pregar nesta manhã. Eu vou deixar que o autor de Crônicas seja o pregador, porque ele registrou uma história que é um sermão, na verdade. E à medida que nós formos lendo aqui o capítulo 34 de 2 Crônicas, eu peço que vocês façam um exercício mental. 2 exercícios mentais. Se você é pregador, pense como você apresentaria esse sermão aqui. Tá bom? Segundo, se você fosse escrever um estudo sobre os passos para o reavivamento espiritual, quais seriam os passos que você registraria? Passo 1, passo 2, passo 3. Combinado? Aí vocês ficam até mais atentos, né? Com o exercício mental aí, né? Vamos lá, então. Eu vou começar no verso 3. E se quiser tirar a tela também, fica à vontade ali. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, era uma criança, na verdade, o rei Josias. Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Eu vou dar uma colher de chá para vocês. O primeiro passo está aqui já. Qual é o primeiro passo para o reavivamento? Buscar a Deus. Não tem outro, né? Não tem como começar sem esse passo. Então, passo 1 já está aqui, registrado. Buscar a Deus. Ele passou a buscar o Deus de Davi, seu ancestral, do rei Davi. A Bíblia chama de pai, muitas vezes, aquele que era o ancestral, né? Por exemplo, o Beltesazar é chamado de filho de Nabucodonosor. Não era neto, mas era descendente direto. Então era filho. Jesus, filho de Davi. Não era, mas vem da linhagem de Davi. Então, no caso aqui, Josias, ele era descendente de Davi. Né? Da linhagem de Jesus, inclusive, né? Então, veja só, ele começou a buscar a Deus. Criança ainda. Esse sermão aqui é para crianças, para jovens, para adultos e para idosos, tá? Ou seja, é para todos. Aqui nós vemos crianças, olha só que interessante. Nós vemos uma criança, o Josias era bem novinho ainda, e ele quis buscar a Deus por si mesmo. Ele já tinha nascido na igreja, digamos assim, como a gente fala, né? Nasceu na igreja. Ele já ia aos cultos com os pais dele, com o papai e com a mamãe. Mas ele quis ter a própria experiência dele. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas será que é o meu Deus também? Ele quis ter essa experiência com Deus. Crianças, façam isso também. Acompanhem seus pais aos cultos, venham à igreja com eles, sigam a religião que eles seguem também, mas descubram por que vocês seguem. Busquem a Deus por vocês mesmas.
e vai ser uma bênção para vocês. Josias fez isso. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá ou Áxera e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó e os espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Qual é o segundo passo? Derrubar os ídolos da sua vida. Nossa, mas ele foi tão intolerante aqui, né? Intolerância religiosa, ele quebrou aquelas imagens, aqueles postes ídolos. É preciso conhecer a cultura para você não ficar com peninha dessas coisas. Lembram que havia deuses que, entre aspas, exigiam sacrifícios humanos? Lembram que havia um deus falso para o qual eles sacrificavam criancinhas? Colocavam bebês no braço de metal incandescente desse deus e elas morriam ali assadas vivas. Era isso. Havia prostituição cultural nesses cultos idolátricos aqui. Homens e mulheres eram os prostitutos dos deuses, e aí os adoradores vinham, tinham relações sexuais com essas pessoas, entendendo que teriam um contato com o Deus a quem esses sacerdotes e sacerdotisas serviam. Por isso que esses cultos eram tão tentadores também para o povo de Israel, muitas vezes. Deuses da fertilidade, deuses da chuva. Quando Elias manda parar de chover, ele fez um ataque direto a Baal. Porque para aquelas pessoas, né, que adoravam Baal, era ele quem mandava chuva, mas ficou um tempão sem chover. Ou seja, Baal era fraco. Quando as pragas caem no Egito, foi um ataque direto àquelas deidades ou divindades. O Nilo era um deus para eles. Moscas eram um deus para eles. O gado era adorado, né, o ápis, o touro. Então, foi um ataque direto a cada uma daquelas divindades que não levavam a nada. Vejam, intolerância ou irresponsabilidade do rei seria permitir que esse culto se alastrasse por Israel e tornaria a nação igual aos cananitas que tiveram que ser desapossados, porque não havia mais solução para aquele povo. Era um povo bárbaro, idólatra, violento, sacrificavam pessoas e crianças. Então não basta buscar a Deus e ficar só nisso. É preciso uma reforma na vida. É preciso abandonar os ídolos. Claro que em nossa cultura agora as coisas são mais sutis, de novo, né? Mais sutis. Mas a idolatria também existe. O que tem se interposto entre você e o seu Criador? O que tem competido aí no seu coração com a verdadeira adoração? Cada um sabe, né, da sua vida, eu sei da minha, das minhas lutas, você sabe das suas. Vamos orar a Deus, pedir que Ele elimine esses ídolos. Ou pelo menos os coloque na posição correta na vida. Deus acima de tudo. E tudo mais que vem em segundo, terceiro, quarto lugar. Para nós cristãos, a religião não é um assunto de fim de semana, um detalhe. Não, ela tem que ser o centro em torno do qual tudo mais orbita. Nosso trabalho, nossa vida familiar, nossa sexualidade, nossas emoções, nossos entretenimentos, tudo deve orbitar em torno do quê? Da cruz, da religião. Como lá no antigo Israel, o templo, né, o tabernáculo ficava bem no centro do acampamento. E as barraquinhas do povo de Deus ficavam em volta do templo. A religião é o centro. E Josias começou a fazer isso. Vamos avançar um pouco agora para o verso 8. E olha que interessante. O texto começa no 8º ano do rei. Agora é o 18º ano. Ou seja, quantos anos se passaram? Né? 10 anos. Né? Do 8º para o 18º, 10 anos. Josias já era um jovem adulto. Não era mais uma criança. Será que 10 anos depois, Josias, ele mudou? Será que ele esfriou na fé, como acontece, infelizmente, muitas vezes? A pessoa é batizada, ela vem com aquele primeiro amor, né, pelas coisas de Deus, mas, infelizmente, na vida de alguns, com o passar dos anos, a fé vai esfriando, vai se tornando assim, morna, laodiceana, vida rotineira na religião. Será que Josias passou por esse triste fenômeno que acomete algumas pessoas? Será que Josias afrouxou os seus princípios e começou a tolerar, quem sabe, um ou outro tipo de paganismo ali dentro? Vamos ver o que aconteceu com ele. No 18º ano de seu reinado,
havendo já purificado a terra, ele fez o que tinha que fazer. E o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias, entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, Efraim e de todo o resto de Israel, das tribos, né? Bem como de todo o Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo, a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Bem, antes de perguntar para vocês qual foi o terceiro passo de reavivamento aqui, eu quero lhes dizer que, graças a Deus, Josias ainda era o mesmo. Uma vida de religião estável. Eu comparo a Daniel, por exemplo. Você lê Daniel, né? Você tem ali um recorte da vida do profeta, desde os 17 anos ali, adolescente, até a vida de idade avançada, com 90, quase 100 anos. E você vê Daniel com uma estabilidade linda, né? Sempre na igreja, digamos assim, né? Sempre fiel a Deus. Eu gosto de dizer isso, né? Que eu gosto de ouvir testemunhos. Eu gosto de gravar entrevistas com pessoas que passaram por experiências espirituais, que vão incentivar outros, vão motivar outros. É bonito ver quando uma pessoa abandona o mundo das drogas, da prostituição. E esse é o poder do evangelho, de restaurar. Mas também é bonito, e até mais bonito, quando você vê uma pessoa que está na igreja há 30, 40, 50 anos e nunca deixou os caminhos do Senhor. A senhora do Provai e Vede, 103 anos, e ainda pregando o evangelho, ainda com esse fervor missionário. Que Deus me mantenha assim, eu quero ser como essa senhora. Quer dizer, eu não quero viver tanto, eu quero ir para o céu antes, bem antes. Mas até lá, com vontade de pregar, com vontade de cumprir a missão, né? Josias, ele foi um exemplo assim, né? Ele teve uma vida de permanência. Então, quem sabe, né, pastor, convidar jovens para testemunhar também desse tipo. Você nunca saiu da igreja? Conta para nós como é que foi, né? Porque geralmente a gente traz aqueles que tiveram a vida restaurada de uma vida bem complicada antes. Mas tem esses, né, que permaneceram. Josias é um desses. Terceiro passo qual foi? Você conseguiu escrever alguma coisa aí? Reparar a casa do Senhor. Para mim é assim, amor pela obra de Deus. Amor pela obra de Deus, né? Enquanto alguns criticam, apedrejam, voltam suas armas contra a igreja, contra a liderança da igreja, Josias amava a causa de Deus. Josias amava a igreja. Que Deus me impeça de algum dia pensar em voltar as armas contra a igreja dele. Embora diga Ellen White que ela é débil e defeituosa, né? Precisando ser repreendida. No entanto, ela é a menina dos olhos de Deus. É assim que ela é comparada. Ellen White também diz que, embora haja defeitos e erros na igreja, Deus há de pôr tudo em ordem antes da volta de Jesus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Quando eu vejo um erro, o que eu faço? Eu choro e oro e tento fazer o que eu posso no meu limite para tentar corrigir aquilo. Eu não vou atacar, eu não vou criticar, eu não vou usar as redes sociais para falar mal da menina dos olhos de Deus. E eu vejo em Josias essa atitude. Ele viu que o templo precisava de reformas. E ele foi lá fazer a obra. Vamos reparar a casa de Deus. Outra coisa que eu posso colocar aqui. Fidelidade na mordomia cristã. Né? Nas ofertas. Você vê que eles fizeram ali uma campanha. E todas as tribos com alegria participaram. E trouxeram dinheiro para a casa do Senhor. Para que pudesse ser feita essa reforma. Né? Então, fidelidade na mordomia cristã. Eu vejo como também um item importante. Quando o assunto é reavivamento. Quando a gente se sente feliz de poder participar com nossos recursos, além de com os nossos talentos, com o nosso tempo, com tudo que nós temos e somos, né? Participar com os nossos recursos. Entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus. Avance agora um pouco mais até o verso 14. E nós teremos aqui outro passo para o reavivamento. Na verdade, esse aqui é central. Sem esse, realmente não haveria reavivamento. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei, a Torá. Alguns estudiosos entendem que talvez fosse o livro de Deuteronômio, mas enfim, entenda como sendo a Bíblia. Na verdade, era o que eles tinham naquele tempo, né?
eles encontraram, o Ilquias, o sacerdote, encontrou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro. Olha a honestidade e a seriedade com que eles lidavam com o dinheiro sagrado. Ó. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executavam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro, desenrolou ali o rolo, né? Leu o livro em voz alta diante do rei. Não sei por quantas horas, porque Deuteronômio não é um livro pequeno. Mas ele leu, e o rei ficou atento, ouvindo as palavras. Quando o rei Josias ouviu, verso 19, ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. E então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo... Eu vou parar por aqui, depois eu vou ler para vocês o que o rei disse para aqueles servos. Mas então, qual seria o quarto passo aqui do reavivamento? A palavra de Deus. Achar o livro. Bom, primeiro uma reflexão breve aqui com os pregadores. Quantos aqui são pregadores? Quantos aqui pregam? Pregadores e pregadoras na igreja? Amém, tem vários. É bem para nós agora o negócio. Né? Quando as pessoas vêm à casa de Deus, o que elas encontram? A palavra ou ideias humanas? Isso é algo bem sério para a gente refletir, né? Existem vários tipos de sermões. Os melhores são os sermões expositivos. São os sermões bíblicos, em que a palavra fala. Neste momento, eu estou me esforçando para fazer um sermão expositivo. Deixando que a palavra fale. Que as ideias venham da palavra, e não da minha mente. Né? Que a palavra fale. Quando as pessoas vêm à casa de Deus, ao templo, o que elas encontram? Deus nos ajude a fazer com que elas encontrem o livro da lei. A Bíblia, a palavra de Deus. Então, reavivamento sem a centralidade da Bíblia não é reavivamento. É mera emoção. Vários fenômenos aí de reavivamento têm acontecido. Um até recentemente, né? Acho que foi em Ashbury, nos Estados Unidos. Não vou julgar as pessoas que estavam lá, obviamente. Eu até entendo que Deus pode usar aquilo lá, sim. E muitos jovens estavam lá louvando a Deus e cantando e tudo mais. E eu creio que alguns devem ter encontrado a Deus naquela situação, mas passou. Passou. E, tristemente, com certeza, muitos voltaram para a sua vida normal. Continuaram seguindo o seu caminho. Um verdadeiro reavivamento tem que ter a palavra como centro. A atuação do Espírito Santo na vida e no coração. E a vida nunca mais será a mesma, depois desse encontro com Deus. Então, que a Bíblia Sagrada seja realmente o centro da nossa vida, da nossa igreja, das nossas pregações, de tudo o que fazemos. E Satanás sabe disso. E por isso ele tem usado influenciadores, como eu mostrei para vocês, elementos internos, cristãos, ou até, é triste dizê-lo, adventistas, ou pretensos adventistas, para trazer dúvidas em relação à palavra de Deus. Porque sem ela não há reavivamento. E é tudo o que o diabo quer. Leve para a igreja a sua Bíblia, deixa lá em casa na estante, mas não permita que ela transforme a sua vida. Não permita que o poder que ela tem, que é o mesmo que disse, haja luz, e houve luz. Porque aquilo é a palavra de Deus. E Deus disse, haja luz, e a luz apareceu. E Deus disse, haja plantas na terra, e as plantas apareceram. E Deus disse, haja, e a coisa acontece. É esta palavra aqui. Então, se essa palavra diz, você está perdoado por Jesus, creia, porque é a palavra de Deus. Se essa palavra diz, Jesus voltará em glória e majestade, creia, porque é a palavra de Deus. Se essa palavra diz, Deus dá poder para você vencer o pecado, para ser uma pessoa pura e santa, não importando o que aconteceu para trás, creia, porque é a palavra de Deus. O inimigo quer anular esse poder. Na sua mente. Ele não consegue anular a palavra, mas ele pode bloquear a sua mente com ideologias, com ideias, falsas teologias, para que você não creia, porque importa crer, é preciso crer naquilo que se lê e no poder contido nessas palavras. Então a Bíblia ela deve estar no centro de todo o reavivamento. Esse é o quarto, eu já me perdi, é o quinto.
Quarto, obrigado. Tem bons secretários aqui. Quarto passo para o reavivamento espiritual verdadeiro, genuíno, centralidade da Bíblia. Mas tem mais. Tem mais. O rei rasgou as vestes. Por quê? O que isso representava naquele tempo? Rasgar as vestes. Humilhação. O que mais? Dependência, arrependimento. Ele percebeu que havia coisas que o povo não fazia. Eles estavam vivendo em pecado. Em lugar de Josias dizer assim, epa, isso aí é lá de Moisés, muito tempo atrás. Imagina hoje, né? Já passou esse tempo de Moisés, hoje estamos noutra sociedade, as coisas mudaram. Nós temos que atualizar esse livro intolerante. Josias podia ter essa mesma ideia, né, como alguns têm tido hoje, né? Não, vamos pegar umas coisas que tem umas frases interessantes aí de autoajuda, vamos usar esses conteúdos, mas tem coisa aí que não dá. Não, Josias não quis ajustar a sua vida, ou melhor, o livro à sua vida e ao seu tempo. Pelo contrário, ao rasgar as vestes, o rei estava dizendo, nós estamos em pecado. Nós precisamos nos arrepender. E ele se humilhou, o próprio rei. Então, essa tem que ser a atitude do adorador, do leitor da Bíblia, do cristão. Ao perceber que a Bíblia, ela mostra seus erros, ele se humilha. Ele reconhece, ele pede perdão, Deus o fortalece para seguir e ele vai na força do Senhor. Mas tem mais. O rei então encarregou os seus servos de irem fazer uma coisa. Vamos ver o que foi? Verso 21. Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Por quê? Porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Eu grifei a palavra tudo na minha Bíblia. Está aqui, ó. Eu circulei a palavra tudo. Por quê? Porque é a atitude correta. Toda escritura é divinamente inspirada. Quem sou eu para recortar partes que não me convêm? Tudo. Jesus, quando estava caminhando para Emaús com seus discípulos naquele domingo da ressurreição, e eles não o reconheceram de imediato, quando Jesus abriu a boca, começou por Moisés e por todos os profetas, e explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todas. Então é tudo mesmo. Eu não vou riscar Levítico, partes que não me convêm, que me condenam. Eu não vou riscar Romanos capítulo 1, que é um capítulo muito duro para o nosso tempo. Paulo pegou pesado ali. Tudo é inspirado por Deus. Eu devo rasgar as vestes e aceitar aquilo que está escrito. Bem, então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda. Olha que interessante. Neste tempo vivia uma profetisa. Eles foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na cidade baixa, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse, eu vou parar aqui a leitura. Ela vai orientá-los agora aqui com respeito ao que deveria ser feito. Gente, o que vocês colocariam aqui como mais um passo para o reavivamento? Como é que vocês entendem isso? Sim, por si só não conseguiria, né? Humildade. E neste ponto aqui da leitura, o que vocês colocariam como passo para o reavivamento? O espírito de profecia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Gente, que coisa linda. Este capítulo mostra a verdadeira inter-relação que deve haver entre a Bíblia, a luz maior, e o dom profético numa profetisa não canônica, a luz menor. Percebeu? A Bíblia tem a centralidade, a Bíblia tem que ser compreendida e obedecida. Mas se há um profeta não canônico, vamos pedir conselhos para ele? Conselhos sobre saúde? Conselhos sobre educação? Conselhos para os pais, professores e estudantes? Você entendeu aonde eu quero chegar, né? Que coisa linda e maravilhosa. Mas eu chamei de profetisa não canônica. Eu quero dizer que ela é uma não, uma menor, uma... Não. Nada a ver com isso. Profetas canônicos são aqueles que escreveram textos que foram preservados no cânon, que é a Bíblia. Vamos pensar em alguns?
Isaías, canônico ou não? Canônico. Malaquias, canônico. Elias. Não tem uma carta de Elias, né? Livro de Elias. Então Elias é não canônico. Então Elias é um profeta menor em poder, não foi tão inspirado assim. Você tem coragem de falar isso de Elias? Ele foi arrebatado. Olha que homem santo, né? Então ele é não canônico, mas tem o mesmo grau de inspiração dos canônicos. Ulda. Você já leu segundo livro de Ulda? Não. Então ela é canônica ou não canônica? Não canônica. Mas o rei mandou buscá-la. Os conselhos dela. Porque provinham de quem? Do mesmo Espírito Santo que inspirou Isaías, Moisés. Né? Vamos para o Novo Testamento? Que tal João Batista? Canônico ou não canônico? Não canônico. João Batista não escreveu coisas que foram preservadas no cânon, na Bíblia. Mas então João Batista era inferior, né? O que você me diz? Era o maior, Jesus disse, dos profetas, porque ele viu a realização do que os outros só anunciaram. João Batista, um homem de Deus, um profeta verdadeiro. Eu vou chegar lá, irmão. João Batista, um profeta não canônico, que, no entanto, foi tido por Jesus, né, aclamado por Jesus como o maior de todos. Vocês entenderam agora? Paulo, canônico. João, o amado, canônico. Ellen White, não canônica. Agora, porque é não canônico eu vou desprezar o seu conselho? Vou desprezar seus textos? Agora, porque é não canônico eu vou colocá-lo acima da Bíblia ou igual à Bíblia? Também não. Você percebeu? Aqui neste capítulo encontramos a relação perfeita entre um profeta canônico e o não canônico. Entre um texto sagrado canônico e um texto não canônico. Um ministério não canônico. Ulda vivia entre eles. O rei disse, vamos aproveitar esse presentaço de Deus e ter orientações inspiradas de uma profetisa verdadeira. Essa é a atitude. Aqui está a Bíblia e aqui está uma profetisa viva. Peçamos conselhos para como viver a Bíblia corretamente. E nós, adventistas, entendemos o dom profético de Ellen White exatamente dessa forma. Ela não é uma segunda Bíblia. Quem nos acusa disso é porque não sabe o que pensamos, nem o que ela escreveu, porque ela mesma disse de si mesma que não é para ser uma segunda Bíblia. No entanto, quanto mais eu leio, e eu a leio há 30 anos, desde que eu me converti, mais eu quero conhecer a palavra. Se o diabo usou Ellen White, ele deu um tiro no pé dos piores que ele poderia ter dado, porque quanto mais eu leio os textos de Ellen White, mais eu quero conhecer a Bíblia, mais eu quero estar pertinho de Jesus, mais eu vivo a minha vida religiosa com intensidade. Eu procuro ter um lar orientado por aquilo que ela escreveu. Eu procuro ter uma vida saudável de acordo com o que ela escreveu. É uma bênção. É tudo de bom. Então o diabo deu um tiro no pé daqueles piores que ele poderia ter dado, né? Porque não faz nada do que ele quer. Afasta da Bíblia aqueles que talvez não estejam lendo da forma correta, né? Então Ulda, a profetisa, estava ali entre eles. Então o quinto passo para o reavivamento é dar importância ao dom profético. Seja o canônico ou não canônico. Dar importância ao que Deus revelou para o seu povo. Isso vai fazer um bem tremendo na sua vida. Eu vou dar um salto aqui na leitura agora até o verso 31 e mostrar para vocês finalmente qual foi a consequência de terem tomado esses passos para o reavivamento. O que aconteceu lá no reino? O que aconteceu com o rei? Verso 31. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir. Guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Viram o resultado? É um reavivamento, aliança renovada e desejo de cumprir as palavras que estavam onde? No livro, na Bíblia. Esse é o fruto, o resultado do verdadeiro reavivamento. Se não conduzir para isso, não foi reavivamento. Foi mero emocionalismo. Não foi reavivamento. O reavivamento nos conduz para Deus, para a renovação da aliança com Deus e para o compromisso com a palavra de Deus.
Josias, verso 33, tirou todas essas abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Ele limpou o reino das abominações. Reforma. Reavamento, ele é seguido de reforma. Ele transforma a vida. Ele muda a nossa existência, nossos pensamentos, nossa conduta. É assim que deve ser. Queridos irmãos, que Deus nos ajude a viver essa experiência que Josias promoveu ali em Israel. Que no nosso tempo isso seja uma realidade. Que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, aproveitando todas as oportunidades para fazer isso, como Josias fez desde cedo, quando criança ainda. Que possamos eliminar os ídolos que estão competindo por nossa atenção, por nosso amor, eliminá-los e colocar Deus como supremo no trono de nossa vida. Possamos amar a causa de Deus, possamos amar a igreja de Deus, o templo de Deus, as coisas de Deus. Em lugar de criticar, oferecer o nosso melhor para fazer a diferença. Pastor, eu estou aqui para servir, o que eu posso fazer pela igreja? Pastor, eu gosto de trabalhar com as crianças, ou eu gosto de participar do Ministério da Música, eu gosto de fazer sopa para as pessoas ali, os homeless, né? Eu gosto de servir nessa ou naquela linha. O que eu posso fazer pela igreja? Como é bom ouvir isso, né, pastor? Quando alguém chega oferecendo seus préstimos voluntariamente para a causa de Deus. Ame a causa de Deus. Chore e ore pelos defeitos, pelos problemas, erros que há entre o povo de Deus. Porque somos seres humanos e todos nós temos nossos problemas. Além disso, dê valor ao tremendo legado profético que a nossa igreja recebeu na pessoa de Ellen White. Estude seus livros com a Bíblia do lado. Entenda aquilo que foi escrito e como se aplica ao nosso tempo. E depois me conte se a sua vida não foi abençoada. A CPB está relançando agora os livros de Ellen White numa linguagem atualizada. Um novo formato, capas novas, mais modernas. E tem sido uma bênção, irmãos. Estou relendo agora, nesse novo formato, né? E está uma linguagem mais de acordo com o nosso tempo. O original é o original. O texto é o texto, né? Mas assim como essa aqui, a minha agora é a Nova Almeida atualizada. Já uma versão contemporânea, não tem mais o vós, né? Algumas palavras em desuso, né, foram retiradas e colocadas para um vocabulário mais moderno. O grego e hebraico ninguém mexe. Mas uma atualização de linguagem não é uma atualização como alguns espertinhos querem promover por aí, tá? É outra coisa. Então os livros de Ellen White estão passando por uma atualização da tradução. E tem sido muito bom esse processo. E eu posso atestar a vocês, à tarde eu vou contar um pouquinho mais. Eu participei desse processo inicialmente, porque eu trabalhei 3 anos na editoria dos livros de Ellen White. E eu posso lhes garantir que o trabalho é feito com muita oração, com muito respeito. Nós, para vocês terem uma ideia, teve momentos que gastamos assim uma tarde para traduzir um parágrafo, para tirar todas as dúvidas. Comparávamos com a tradução que foi feita para o espanhol, para o francês, até para o romeno, que é uma língua latina também. Em lugar de usar o dicionário de inglês atual, pegávamos, porque agora está à disposição, né, online, é uma bênção, nós usávamos o dicionário Webster do tempo de Ellen White, para saber qual era o sentido da palavra que ela usou no tempo dela, para evitar ao máximo as distorções típicas de uma tradução. Então eu posso atestar a vocês do trabalho sério com que a CPB tem feito essa atualização. Por isso que me entristece quando eu vejo alguns aventureiros na internet criticando, dizendo que houve manipulações, distorções. Que tristeza isso. Queria convidá-los a passar um dia com a gente para ver como é que é feito o trabalho ali, né? Então vamos amar o dom profético, vamos dar valor, vamos ir aqui à tarde, porque o pano de fundo do simpósio é esse, o legado profético dado por Deus à nossa igreja. E finalmente, que tudo isso promova o verdadeiro reavivamento. Uma aliança com Deus e o levar a sério a sua palavra. Eu quero convidá-los a uma oração de dedicação neste momento. Pegue sua Bíblia, não é bibliolatria, tá? Entenda bem o gesto. É respeito e carinho e consideração a Deus que nos deu a palavra. Pegue sua Bíblia na mão e agora aproxime do seu coração. Segura aí, pertinho do seu coração. E eu quero fazer uma oração aqui de dedicação, depois teremos o hino final e todo o restante da liturgia. Podemos se encerrar. Então eu quero convidá-los a ficarem em pé comigo aqui. Já vai ser a oração final aqui do nosso culto.
E eu vou pedir a Deus que Ele renove em nós a aliança, que Ele renove em nós o amor por Sua palavra, por Sua igreja, pelo dom profético, para que saiamos deste culto renovados. Que o fenômeno espiritual maravilhoso que se operou lá em Israel no tempo de Josias, se opere nesta igreja aqui do Jardim Esplanada. Jardim Esplanada. Oremos ao Senhor. Santo Deus, querido Pai, nosso Criador, nós te agradecemos e louvamos, primeiramente pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Obrigado porque tu usaste esses autores especiais, inspirados, para nos deixar tantas orientações e principalmente para nos deixar claro o caminho que leva ao céu. Jesus é o centro das Escrituras. E ao estudá-la, nós nos aproximamos dele, nós queremos mais dele e somos salvos por ele. Pai querido, ajuda-nos também a eliminar com o teu poder, com a tua ajuda, as coisas que estão nos atrapalhando nessa caminhada. Que abandonemos os ídolos, aquilo que compete em nosso coração pela tua supremacia. Bom Deus, que sejamos fiéis na mordomia cristã, sejamos fiéis também naqueles recursos que são importantes para a tua obra em todo o mundo. Devolvamos e ofertemos com amor, com alegria. Amemos a tua casa, a tua obra, a igreja. Façamos o nosso melhor para que as coisas possam prosseguir da melhor maneira possível, entendendo que tu és o dono da igreja e que os problemas que há nela serão corrigidos por ti, pelo teu poder. Pai querido, que nós possamos também ser gratos e valorizar o legado profético que nos foi concedido de modo especial e específico, por meio da vida e do ministério de Ellen White. Muito obrigado, Senhor, por esse presente que nos deste. Valorizemos esse presente. Renove em nós neste momento, Senhor, a aliança que fizemos contigo no passado, que possamos nos levantar cheios do Espírito Santo para anunciar essa verdade maravilhosa que nós recebemos e que o nosso amor pela tua palavra e o respeito por ela tenham sido renovados nesta manhã. Nós oramos e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.